Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de Matemática, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, que é um dos textos mais lidos na atualidade. Ele pode ser definido como uma narrativa curta, com um único conflito e traz como principal característica a presença de elementos tradicionais da narrativa. Personagens, tempo, espaço e enredo em suas formas concisas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF06MA25, EF06MA26 e EF06MA27, que se referem a reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, a resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como o ângulo de visão, e determinar medidas da abertura de ângulos por meio de transferidor e ou tecnologias digitais. O descritor é o D6, que se refere a reconhecer ângulos com mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Incentivem que os alunos participem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indique aqueles que participarão. Convidem alguns alunos para realizarem a leitura do texto apresentado na questão 4. A proposta para a resolução das questões 5 e 6 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais? Que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2.
Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa do texto do quadro Quer Saber Mais? Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Em seguida, oriente os alunos a acompanhar a explicação sobre o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que o compreenderam. A proposta para a resolução da questão 1, 2 e 3 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuarem em equipe, desenvolver novas habilidades e ampliar as compreensões e pontos de vista. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico de trocas de ideias. Finalizem a atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leituras do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Em seguida, oriente os alunos a acompanharem a explicação sobre o conteúdo abordado. Ao final, certifique-se de que o compreenderam. Como a proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é individual, aproveitem para observar as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize intervenções coletivas e ou individuais. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a proposta da resolução da questão 4, que é coletiva, explica aos alunos que, ao refletirem juntos sobre as possibilidades de respostas, eles também exercitam a habilidade de perceberem outros pontos de vista e de argumentar para defender o seu modo de pensar. Esclareçam que não devem preocupar-se se acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem e o incentiva a compartilharem suas respostas, seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente transferidores para cada aluno ou solicite aos alunos que os tragam de casa. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual eles compreenderão como fazer o uso desse instrumento que os auxiliará na resolução da medida dos ângulos. Inicie essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do quadro Quer Saber Mais? E, nesse momento, apresentem o conteúdo aos alunos. Ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. Caso haja dúvida, esclareça-as. Como uma proposta para a resolução das questões 1, 2, 3 e 4 é individual, aproveitem esse momento para observar dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem intervenções coletivas e ou individuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora
para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente transferidores para cada aluno ou solicitem aos alunos que as tragam de casa. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual eles compreenderão como fazer uso do instrumento que os auxiliará na resolução de medidas de ângulos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive que os alunos a realizarem a leitura silenciosa do texto do quadro Quer Saber Mais? Pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, na prática de leituras do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2, 3 e 4 é individual, as respostas dadas pelos alunos na resolução possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder as questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações sobre o desempenho de cada aluno é importante, pois essa mensagem poderá motivá-los a avançar em suas aprendizagens. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Aproveitem esse momento para observar dificuldades ou dúvidas e realizem intervenções coletivas e ou individuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer das realizações das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.